Em nome de Jesus. Há poder e autoridade no nome de Jesus? Antes de mais nada, eu preciso dizer que neste vídeo eu não vou estar apresentando um julgamento entre o certo e o errado. A ideia não é essa, tudo bem? Trata-se apenas de uma reflexão sobre o modo como essas expressões são utilizadas normalmente no meio cristão, especialmente pelos pentecostais e pelos neopentecostais. Também eu preciso já deixar claro que isso não é um estudo bíblico, até porque eu não vou exaurir todos os textos a respeito dessa minha reflexão e também não vou apresentar aquilo que outros autores dizem a esse mesmo respeito. Como eu disse, é apenas uma rápida reflexão para mostrar a vocês como nós, muitas vezes, somos repetidores de expressões mágicas, sem pensar exatamente naquilo que elas significam e em cada caso. Normalmente, nós usamos a expressão em nome de Jesus nos seguintes casos. Primeiro, quando pedimos alguma coisa a Deus. Segundo, quando ordenamos cura a pessoas enfermas. Terceiro, quando damos ordens a espíritos malignos. E quarto, quando batizamos alguém nas águas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Bom, são esses os usos dessa expressão que eu pretendo comentar com vocês hoje. O fato é o seguinte: você já parou para pensar que os textos bíblicos com o uso dessa expressão em nome de Jesus, nesses textos, o objetivo não é o de criar expressões mágicas, poderosas em si mesmas? Se nós observarmos bem, vamos notar que a ideia é apenas de impedir que o homem usurpe os créditos que são do autor da bênção. Vejam bem, vamos começar falando sobre pedidos em nome de Jesus, pedidos a Deus em nome de Jesus. O apóstolo João nos deixou alguns registros que nos mostram que o próprio Jesus, ele disse que nossos pedidos seriam atendidos se pedirmos algo ao Pai em seu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João capítulo 14, verso 14. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João capítulo 16, versos 23 e 24. Observem que a ideia desses textos não foi a de criar uma expressão mágica, mas a de nos ensinar que acima do amor que o Pai tem por nós, está o amor que o Pai tem por seu Filho Jesus. De fato, Deus amou o mundo, Deus nos ama, mas na condição de pecadores, nós temos limitações quando pretendemos nos apresentar diante de Deus, porque somos pecadores e por isso não nos achegamos a Deus no nosso próprio nome. Porque a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso está em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14. Então, precisamos de um mediador que, além de nos dar acesso a Deus, porque ele morreu em nosso lugar para o perdão dos nossos pecados, então, além de nos dar acesso a Deus, Jesus ele nos autorizou a pedirmos aquilo que nós necessitamos a Deus, como se fosse um pedido dele próprio, ou seja, por causa da nossa natureza pecaminosa, Jesus nos disse que, apesar de não sermos dignos de receber algo especial de Deus, ele era totalmente digno e que nós poderíamos pedir a Deus aquilo que nós necessitamos em nome dele, como se fosse ele próprio que estivesse pedindo algo ao Pai. Ora, se por causa das nossas imperfeições nós não estivermos em determinada situação, não estivermos em condições de pedir e de receber algo de Deus, certamente Jesus é digno de receber aquilo que ele pede ao Pai. Então,
O que nós temos nesses textos do Evangelho de João não é uma expressão mágica para ser utilizada, mesmo sem compreendermos aquilo que nós estamos fazendo. O importante é o modo como nós vamos nos apresentar a Deus e o modo como nós reconhecemos que não somos dignos do favor de Deus. Vejam que há dias que há momentos em que nós nos envolvemos tanto com as questões desta vida que nós nem mesmo nos sentimos em condições de, por nós mesmos, nos apresentarmos a Deus, né? Quanto mais de pedirmos alguma coisa a Deus, não é verdade? Mas, muitas vezes, exatamente nestes momentos em que nós estamos mais fragilizados ou mais atribulados, são os momentos que nós mais precisamos de um favor de Deus. E então, nessa luta interior, mesmo reconhecendo que nós somos indignos nessas circunstâncias, nós ousamos a apresentar a Deus, nos apresentar a Deus e a pedir aquilo que nós precisamos. E fazemos isso confiados em uma instrução de Jesus. Em outras palavras, Jesus disse: se você não está em condições de receber algo de Deus por causa da sua natureza pecaminosa, arrependa-se e peça perdão e pode falar em meu nome ao Pai. Não é assim? Logo, a ideia do texto bíblico é de mostrar que Jesus é digno de ser atendido e não nós. Os méritos da nossa santificação são mais dele do que nossos, né? Nós podemos até nos esforçar para nos separarmos do pecado, mas devido à nossa natureza, que é inclinada para o mal, nós sempre pecamos e sempre falhamos e sempre sujamos os nossos pés nesta caminhada terrena. Mas Jesus morreu em nosso lugar para nos purificar. Então, o mérito maior é de Jesus e não nós. Jesus morreu e nós apenas estamos aproveitando este sacrifício substitutivo de Jesus, né, no nosso lugar, e nos apresentamos a Deus, pedimos então aquilo que nós precisamos em nome dele. Perceberam? Seria interessante que as nossas palavras não fossem, então, meras repetições de expressões mágicas, mas que junto das nossas palavras viesse à nossa mente a compreensão da nossa condição diante de Deus, quando nós, então, nos dirigimos a Deus, né, qualquer dos nossos pedidos sobre as nossas necessidades. Minha sugestão é mais do que dizer um blá, 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 blá em nome de Jesus, né, mecanicamente. A minha sugestão é que nós procuremos entender o que nos dá essa permissão de pedirmos algo a Deus. E é só uma sugestão, tudo bem? Mas vamos em frente. Sobre o ordenar alguma cura, nós podemos citar como exemplo as palavras do próprio Jesus, registradas no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 39, que nos diz o seguinte: não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida. Marcos capítulo 9, verso 39. Bom, o próprio Jesus admitiu que é possível a realização de um milagre pelo homem quando isso não é feito em nome próprio. Mas, novamente, nós temos de entender que Jesus ele não estava ordenando o uso de uma expressão mágica, né? Independentemente da compreensão do sentido dessas palavras. Vamos ver se isso fica mais claro observando a passagem da cura do paralítico que era colocado na entrada da Porta Formosa todos os dias. Quando Pedro curou o paralítico aquele da Porta Formosa, ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3, verso 6. Ou seja, Pedro deu uma ordem de cura, não porque isso fosse uma ideia da cabeça dele, mas porque o próprio Jesus havia ordenado que os discípulos fizessem isso. Certamente vocês se lembram que, antes de subir ao céu, Jesus disse aos discípulos que muitos sinais aconteceriam enquanto eles estivessem anunciando o Evangelho. Jesus disse o seguinte: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Bom, a partir daí, podemos então entender que Jesus deixou claro aos discípulos que todos os sinais que porventura viessem a acontecer durante o trabalho que eles estariam realizando em prol do reino de Deus, estes sinais seriam decorrentes de uma operação de Jesus. Nada viria deles próprios, ou seja lá o que viesse a acontecer, eles deveriam dar o crédito a quem? A Jesus. Eles deveriam entender que eles eram apenas mensageiros, eles eram apenas instrumentos de Deus para falar e também para fazer coisas em nome de outra pessoa, que é, no caso, em nome de Jesus. Sendo assim, quando Pedro fala ousadamente ao paralítico ali da Porta Formosa, ele declarou exatamente isso. Ele disse ao paralítico que ele estava dando a ele, a riqueza que ele havia recebido de Jesus, estava entregando a ele. Ele estava, então, entregando uma cura por ordem de Jesus. Uma cura que não estava nele, Pedro, mas em Jesus, que o havia mandado entregar a cura. Ele estava entregando algo que era, então, de outra pessoa. E é por isso que ele disse que ele estava mandando o paralítico levantar em nome de Jesus. O que é importante notar, irmãos, é que Pedro ele não estava ensinando os homens, naquela ocasião, o poder da pronúncia de palavras mágicas, do tipo abracadabra. Pedro não estava criando uma expressão mágica a ser usada como se fosse um amuleto místico. Pedro estava apenas, naquela ocasião, declarando que aquela bênção não vinha dele, mas de outra pessoa, de Jesus. Pedro ele estava apenas obedecendo e indicando quem era a fonte da bênção, para que ele não passasse por um usurpador, para não ficar com os créditos daquele de onde veio o milagre. O abençoador era Jesus e ele precisava deixar isso muito claro. E Pedro foi fiel em fazer o que Jesus mandou, Ele falou e ele não ficou com os créditos, ele disse que era em nome de Jesus que ele estava fazendo aquilo. Entenderam? Eu não estou dizendo que você não possa, ou não deva usar essa expressão quando entender que você deve usá-la. Não é isso que eu estou dizendo. Apenas observem se, ao usar esta expressão, você não está usando como um amuleto, como palavras mágicas, como uma expressão do tipo abracadabra. A ideia, segundo nós entendemos, é que fique sempre muito claro que o poder de curar está em Jesus e não em quem está sendo apenas um instrumento para entregar aquilo que veio de Jesus. Eu posso estar enganado, mas eu tenho visto muitas pessoas que fazem um verdadeiro teatro e atraem todas as atenções para si mesmos. E, nesse mesmo sentido, aproveitando essa passagem do paralítico da Porta Formosa, vamos falar sobre dar ordens a espíritos malignos. Eu já vi centenas de pessoas usando esta expressão em nome de Jesus, de um modo mágico, para mostrar domínio e poder sobre demônios, por exemplo. Mas, observando bem a cena, eu podia sempre perceber que os espectadores eles não estavam prestando atenção ao significado da expressão, mas todas as atenções elas acabavam se voltando para o homem, aquele que estava realizando aquele ato, como se ele fosse poderoso, como alguém que dominava demônios. Eu percebi que o crédito, então, acabava ficando com o homem e que as pessoas ficavam impressionadas com o poder daquele homem e nem prestavam atenção no significado da expressão, no que aquilo realmente deveria representar. Ora, e como nós já citamos, Jesus ele deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônios em seu nome. Mas a ideia
é a de deixar claro que a autoridade está em Jesus e não no homem. Se um espírito maligno obedece uma ordem, não é porque alguém pronunciou as palavras mágicas, mas porque eles sabem, os espíritos malignos sabem que o homem que está dando aquela ordem, ele está fazendo isso no lugar de Jesus. E é como o policial que prende o bandido em flagrante delito e ele, né, pode prender porque o Estado lhe deu essa autoridade, uma autoridade que não está nele, ele não nasceu com ela, mas no Estado que autorizou aquela pessoa a realizar aquela prisão. Então, ao efetuar uma prisão, o policial precisa dizer ao criminoso ali os seus direitos e dar a ele uma voz de prisão, que é a declaração de que ele está fazendo isso em nome do Estado e não em nome próprio. Entenderam? Então, o que eu vejo nessas passagens bíblicas são instruções para deixar o homem consciente de qual é o seu lugar, o lugar da obediência, o lugar da submissão, né, a uma autoridade superior. O lugar do homem é o lugar da humildade, do reconhecimento que todo o poder e toda a autoridade não é dele, mas de Jesus, que o autorizou a falar e a fazer coisas em seu nome. Como se fosse o próprio Jesus que estivesse falando ou fazendo aquela coisa. Observem que, na passagem do paralítico da Porta Formosa, a essência do que Pedro disse é: Jesus me mandou levar cura. E como eu estou vendo que você crê, né, que eu sou o enviado de Jesus, eu ordeno que você fique livre deste mal. Mas eu não estou fazendo isso porque o poder está em mim, mas porque aquele que tem todo o poder disse que eu poderia fazer isso. Ou seja, não faço por mim mesmo, mas porque Jesus mandou eu fazer isso. E Pedro deixou isso muito claro quando o povo foi até ele maravilhado, né, com aquilo que tinha acontecido, com aquela cura milagrosa. E Pedro disse o seguinte: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Isso está em Atos, capítulo 3, no verso 12. Perceberam? Pedro explicou e deixou muito claro que o milagre era o resultado de se fazer o que Jesus mandou fazer e deu a Jesus todo o crédito daquilo que havia acontecido, porque o milagre foi operado em nome de Jesus e não por ele próprio. Se olharmos com esse cuidado para essa passagem, então vamos perceber que Pedro, ele realmente não estava ensinando uma pronúncia de palavras mágicas. Pedro, ele estava apenas mostrando que o poder, como eu disse, não estava nele, mas naquele que o mandou levar aquela cura. A ideia de se usar o nome de outra pessoa diz respeito a fazer alguma coisa no lugar da outra pessoa, por sua ordem. E mais, às vezes, o público a quem você se dirige, ele não conhece você, mas ele conhece e respeita quem enviou você. Então, esse público vai ouvir o que você tem a dizer, não porque tenha interesse nas suas palavras ou respeito por você, mas porque tem interesse em saber as palavras de quem enviou você, né? E respeita quem enviou você. Muitos mensageiros, por exemplo, anônimos, eles já foram recebidos por reis, não porque fossem dignos de ser recebidos por um rei, mas porque eles traziam uma mensagem de um outro rei. Então eles eram recebidos. Isso acontece também com os profetas. As pessoas ouvem o profeta quando reconhecem que ele não fala em seu próprio nome. Eles ouvem o profeta quando reconhecem que esse profeta, este homem, ele traz uma mensagem de Deus. Então eles respeitam e ouvem Deus, entenderam? Em nome de Jesus. Isso não é uma expressão mágica, mas uma forma de dizer às pessoas que o autor da bênção não é o enviado, não é o discípulo, não é o encarregado de entregar algo a alguém. A ideia é que fique muito claro que o autor da bênção é aquele que mandou você ser um transmissor da bênção.
E quanto à expressão há poder no nome de Jesus ou há autoridade no nome de Jesus? Vejam bem, o poder e a autoridade não estão no nome de Jesus em si, né? Mas em Jesus, que nos comissiona a falar ou a fazer algumas coisas em nome dele. De certo modo, dizer que o poder ou que a autoridade está no nome de Jesus é apenas um modo de fazer uma referência ao que os textos bíblicos estão indicando. Mas se nós quisermos realmente ir um pouco além, né, podemos entender com mais propriedade que o poder e a autoridade elas estão em Jesus e que o uso de expressões mágicas não nos ajudam a entender com mais profundidade a essência do ensinamento de Jesus. Vejam bem, o que eu estou dizendo é que alguns hábitos da linguagem religiosa, embora não sejam condenáveis, podem fazer com que as pessoas se apeguem às expressões como se elas fossem expressões mágicas, né? Sem, então, valorizar ou compreender exatamente o seu conteúdo. E como eu disse, há poder e há autoridade em Jesus, e não exatamente no nome de Jesus. Obviamente, esse poder e essa autoridade que está em Jesus se manifestam de várias formas, inclusive quando nós exercitamos a nossa fé e ordenamos uma cura ou repreendemos uma ação maligna em nome de Jesus. Mas o que nós não podemos esquecer é que o poder e a autoridade não estão em nós, mas naquele que nos comissionou para falar ou para fazer coisas em nome de Jesus. Muito bem. Agora vamos falar sobre a expressão utilizada quando alguém é batizado nas águas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Lembrem-se que isso não é um estudo sobre batismo, né? Um batismo nas águas, tudo bem? São apenas algumas observações que eu estou fazendo sobre o uso de expressões bíblicas que podem, né, trazer consigo uma tendência meio mística. É isso que eu estou dizendo. Vejam só. Antes de Jesus subir ao céu, ele disse o seguinte aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Bom, o que nós aprendemos com essas palavras de Jesus é que o ato do batismo não pode ser feito em nosso próprio nome, ou seja, não é como se nós estivéssemos recebendo as pessoas na família de Deus. Não, nós não temos autoridade em nós mesmos. Somente o Pai, seu Filho Jesus e o Espírito Santo podem selar esse compromisso do homem por meio deste ato de fé que é o batismo. Isso porque esse é um ato onde a pessoa batizada está, de certo modo, fazendo uma confissão pública sobre o abandono do seu velho ser, né, do seu velho homem, e ao mesmo tempo em que ele está se comprometendo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo sobre como ele quer proceder dali em diante. E é exatamente por isso que Jesus disse que nós não poderíamos simplesmente batizar nas águas as pessoas em nosso próprio nome, porque nós somos apenas cumpridores de uma ordem que nos foi dada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós apenas estamos ajudando o batizado a entender que ele está se comprometendo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E por isso, ao ajudar alguém nesse ato de batismo, né, ao acompanhar, ao conduzir, nós devemos deixar claro para essa pessoa e para todos os que estão ao redor que nós não estamos batizando por nossa conta, mas porque cremos que podemos fazer aquilo que Jesus nos ordenou, e aquilo que ele ordenou, na verdade, aos seus discípulos. E se nós estamos certos em batizar outras pessoas, né, então a quem nós estaríamos obedecendo? Ora, se Jesus disse que esse ato deveria ser realizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo,
Então, é porque são essas as divindades, né? São elas que são, na verdade, as autoras, né, da bênção que decorre do batismo. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de consideração sobre o significado do batismo, sobre a sua obrigatoriedade como uma condicionante para a salvação. E também não estou aqui para dizer quem pode ou quem não pode batizar, ok? A ideia aqui não é essa. Eu só estou dizendo que nesse texto que eu li para vocês, Jesus disse que, ao realizar este ato, nós deveríamos deixar claro que nós não estamos fazendo isso em nosso nome ou por nossa iniciativa. Entenderam? Talvez isso fique mais claro na passagem de Atos, no capítulo 10, nos versos 47 e 48. Ao visitar Cornélio, Pedro observou que as pessoas que estavam ouvindo as suas palavras naquela oportunidade, ali na casa de Cornélio, elas haviam sido batizadas pelo Espírito Santo. Então Pedro disse que não havia como negar àquelas pessoas o batismo nas águas. Pedro disse o seguinte: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou, Pedro, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Atos 10, 47 e 48. Vejam que Pedro não se referiu a palavras mágicas a serem ditas de mergulhar alguém na água. Ele apenas deixou claro que aqueles homens poderiam ser batizados conforme Jesus havia orientado, mesmo não sendo eles judeus, eles eram gentios. Ou seja, ele disse que o batismo seria um ato autorizado por Jesus e não por ele. Não era Pedro quem estava abrindo a porta do batismo aos gentios, mas o próprio Jesus Cristo. Por isso, eles seriam então batizados em nome de Jesus, ou seja, por ordem e vontade de Jesus. Vejam que Pedro não estava ensinando uma reza ou um ritual de palavras. Pedro ele estava simplesmente dizendo que as pessoas que estavam naquela casa ali de Cornélio podiam ser batizadas, porque essa era a vontade de Jesus e não a vontade dele. Entenderam, irmãos? Enfim, eu espero que essa reflexão ela possa servir para que vocês prestem sempre muita atenção na essência dos ensinamentos de Jesus. E, para finalizar, eu quero dizer que eu acredito que a melhor oração é aquela que flui do coração do homem, independentemente da forma ou da precisão das suas palavras. As nossas palavras, elas são importantes, mas a motivação do nosso coração tem um valor ainda mais especial. Mesmo quando nós não encontramos as palavras certas, o Espírito Santo de Deus nos ajuda, assim como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, no verso 26. Ele disse o seguinte: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.